continuando, eu já estava assim, dado como morto, infelizmente. Eu falo isso se eu falasse disso há 6 meses, 1 ano atrás, eu ia começar a chorar com você aqui. Fato, mas hoje eu falo com muita naturalidade. Eu uso isso como um exemplo de sucesso, né? Não deixa de ser um exemplo de sucesso a sobrevida que eu tive, né? Mas não tinha mais o que fazer comigo. Muito obrigado aos fisioterapeutas aqui do Hospital de Belo Horizonte, do IPSENG. Trataram com muito carinho desde o início. Todos, sem exceção, tratando com muito carinho, tratando pessoas como pessoas. E a minha esposa teve a ideia de eu usar a ECMO, aquele pulmão artificial. Porque, de fato, não tinha mais o que fazer. O meu caso, eu não tinha mais o que fazer. Eu usei 12 dias essa máquina da ECMO. Aproveitar a oportunidade e agradecer as meninas da ECMO Minas, o pessoal do Hospital do IPSENG, que me deu apoio total. Se eu tô vivo aqui conversando com ele, eu devo todos os profissionais da área da saúde, que eu peguei o Covid. Enfim, é uma situação caótica. As pessoas da área da saúde não deixam de ser anjos, né? Num momento desse. Mas foi literalmente, se eu estou vivo hoje, eu estou vivo devido a essa máquina, a ECMO, que fez o papel de um pulmão artificial, onde eu já não tinha mais pulmão praticamente, fez o papel do meu pulmão aí, 12 dias. E eu acredito que você tem algumas coisas, você deve ter um motivo forte aqui nesse mundo pra você estar aqui, né? Porque muitas pessoas falam a mesma coisa. Deus, eu acho que ele dá a vida pra quem precisa de estar aqui, né? Porque ele te deu a vida novamente, né? E o que vem agora nesse momento aqui de conselho que você pode passar pra um pai de família, pra uma pessoa que nesse momento aí não imagina passar por isso, assim... O que você tem pra falar aí pro pessoal? Olha, assim, mas alguns dias no CTI eu estava totalmente lúcido. Nesses momentos que a gente tá de lucidez, digamos assim, você começa a valorizar simples coisas. Ainda que seja uma ligação pros meus pais, porque para eu ligar pros meus pais, eu precisava de uma enfermeira que emprestasse o celular para eu ligar pros meus pais, para fazer uma chamada de vídeo, para minha esposa também. Então, assim, foram várias situações ao longo aí da vida, desse momento de vida aí, que você começa a refletir mínimas coisas. Olá pessoal, eu tô com uma pessoa bem especial aqui. Ele traz uma segurança para os empresários, para os empreendedores. E eu vou apresentar para vocês o Ricardinho, quero que ele se apresente. Ricardinho, me conta aqui mais sobre você. Olá, prazer, Ricardo, tudo bem? Meu nome é Ricardo, né? Sou de Conselheiro Lafayette. Hoje eu trabalho na área de gestão de pessoas voltada a planejamento financeiro. É um planejamento financeiro onde é voltado sempre, né, para empresários e autônomos como um todo. Ô Ricardinho, o empresário ele nasceu para ser inseguro, né? Porque assim, quando você fala que vai ser um colaborador, um funcionário, você tem, né, o governo te protegendo, FGTS, INSS, uma série de coisas para te proteger. O empresário, ele não sabe se ele vai conseguir vender, se ele vai receber e se ele vai conseguir fechar as contas no final do mês, mas isso é uma paixão do empresário, né? Então assim, se a pessoa fala assim, eu vou ser empreendedor, vou ser empresário, ele tem que saber que vai assumir riscos. Eu queria te perguntar, né, como que você consegue controlar os riscos dos empresários nesse ambiente tão inseguro que são dos empresários? Bacana. Você tocou num ponto aí do INSS, né? O INSS eu falo com todo empresário. O INSS isso nunca será suficiente. Ninguém consegue viver de INSS. A aplicabilidade da ferramenta seguro de vida para o empresário funciona de várias maneiras, determinado a várias funções. O seguro resgatável como um todo, ele pode complementar uma renda para terceira idade, né? A compra de uma apólice de seguro vitalícia ou até as previsibilidades da vida, né? Quando a gente fala do empresário parar de trabalhar
né? Ele vai ter uma liquidez imediata junto à seguradora. Eu falo de situações de doenças graves, invalidez ou até em função da internação hospitalar, você ter aquela liquidez imediata e não ficar trabalhando em função do INSS como segurança. Você sabe que o sonho de todo empresário, empreendedor, é a tal da independência financeira, né? Que é a gente não precisar de trabalhar para poder sobreviver, né? A sua renda passiva atingir isso. Agora, existe uma pesquisa que eu fiquei assustado, que apenas 2% da população chega aos 65 anos independente financeiramente. Ou seja, se você pegar 100 pessoas, 2 pessoas desse grupo, provavelmente vai chegar aos 65 anos sem preocupar com dinheiro. E aí, o que você vê nesse cenário aí? O que você pode ajudar a pessoa nessa trajetória até os 65 anos? Partindo dessas porcentagens aí que você comentou, hoje não chega nem a 10% das pessoas que têm seguro de vida como um todo, né? Hoje, você falar nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, essa porcentagem passa de 90%. Então, assim, isso só mostra, assim, que o brasileiro não tem essa cultura voltada a seguro de vida, a planejamento financeiro e a disciplina financeira também, né? Então, assim, isso daí para o empresário não deixa de ser um disciplinador financeiro para a terceira idade também. Ô, Ricardinho, então, por exemplo, eu falei aqui de atingir a independência financeira, então vamos supor, o cara trabalhou muito, deu sorte, né? Você fala que quando o cara deu sorte, na verdade ele trabalhou muito, ele teve muitos acertos e atingiu ali uma certa estabilidade, uma renda passiva e tudo. Essa pessoa não precisa de seguro, não, né? Quem já está garantido, vamos supor assim, não precisa de seguro, não. Eu costumo dizer que todo mundo precisa ter seguro, né? Pessoas inteligentes protegem o que tem. Na verdade, todo mundo precisa ter seguro, porque o seguro não deixa de ser uma ferramenta para blindar tudo que a pessoa adquiriu e vem adquirir. Então, exemplo, eu converso muito com pessoas que às vezes costumam dizer que ter patrimônio ou ter dinheiro guardado te dá uma certa segurança. Mas imagina você guardar dinheiro a vida toda para uma eventualidade, ou adquirir patrimônio a vida toda para uma eventualidade. Vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que guarda, sei lá, 5 mil reais por mês. Ela guardou lá 60 mil reais no ano, né? Deu o 13º mês, ela ficou doente, teve um diagnóstico de um câncer. O que ela tem guardado? Apenas o dinheiro que ela guardou aí ao longo do tempo, né? 60 mil reais. E o que ela teria no seguro de vida? Um capital segurado imediato, protegendo o que ela adquiriu ao longo da vida, muito maior do que ela eventualmente aí guardou ao longo do tempo. Ou seja, o seguro não deixa de ser uma ferramenta de liquidez imediata numa situação aí que eventualmente pode causar risco a determinada pessoa. É um assunto, assim, ruim de conversar, né? Porque ninguém quer passar por uma situação dessa, né? Então, assim, ninguém gosta de conversar nessa situação, não, vira essa boca pra lá, bate na madeira, esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que todos nós estamos correndo riscos, né, de ter esses problemas no meio do caminho. Então, aí eu te faço uma pergunta, qual que é a diferença do seguro de vida e o seguro em vida? Tem uma diferença nisso, não tem? Sim, eu falo que hoje você fala seguro de vida com as pessoas no Brasil, eles associam à morte, vira seguro de morte. Seguro de vida é ser coberturas em vida. Eventualmente, você tem uma doença grave, você tem a cobertura em vida. Eventualmente, você teve uma invalidez, você tem a cobertura em vida. Eventualmente, você ficou internado, você tem aquela cobertura em vida. E nada te aconteceu, também você está adquirindo uma compra de uma apólice de seguro de vida vitalícia em vida. Ou o famoso seguro resgatável, ter mais uma liquidez para a terceira idade. Então, diferença via de regra, diferença de um seguro de morte com seguro de vida, que o seguro de morte cobre morte. O seguro de vida cobre situações aí em vida. Bom, então, para a gente resumir, por exemplo, vamos dizer assim, ó, eu sou empresário, aí eu tenho ali uma renda legal, eu tenho uma situação de vida legal, tá tudo bem, tá tudo uma maravilha, né? Tá a empresa funcionando bem e tudo. Um dos sócios diagnostica uma doença mais grave, ele fica em possibilidade de trabalhar, então esse seguro vai trazer uma condição financeira para ele conseguir passar esse período ali, e Deus queira que a pessoa recupera e que dê tudo certo, para ele conseguir passar essa parte turbulenta ali de saúde
e ele vai ter vai receber isso em vida, não é isso que você está querendo dizer? Exatamente, exatamente. E não deixa de ser uma ferramenta que vai dar segurança até a própria empresa, né? Porque esse empresário, ele se ausentaria da empresa e, eventualmente, ele deixaria de produzir. E a família ou o próprio empresário tem a liquidez imediata em vida. Então, ou seja, eu costumo dizer que empresário, autônomos, pessoas como um todo, acontece uma situação de uma doença grave ou uma invalidez, o que acontece na vida financeira da pessoa em questão? A receita diminui e a despesa só aumenta. Então é aquela famosa crise financeira causada por um mau planejamento. E o seguro de vida vem resolver essa situação. Eu já vi alguns empresários comentar comigo que fez um acordo societário onde os dois sócios fazem a blindagem do patrimônio. Eu queria que você explicasse o que pode acontecer, o que vocês podem oferecer, de uma forma que, da mesma forma que você disse aí, quando a pessoa passa por um problema grave financeiro, é péssimo. Se o problema é grave de saúde, geralmente o financeiro vem também. E isso estende não só a família, mas estende também a empresa, a sociedade, né? O que poderia ser feito aí para poder proteger, no caso a empresa e no caso a sociedade, caso vamos supor 2 sócios? Então, existe uma maneira que a própria empresa pague essa apólice de seguro de vida para os donos, né? Para os proprietários, para os sócios, né? Então, existe uma ferramenta onde a empresa pague essa apólice de seguro de vida para os sócios, para não ter, eventualmente, acontecer alguma coisa com um dos sócios, tem um impacto junto à empresa. Então, de certa forma, você faz uma cobertura para os 2 sócios, de forma que ele vai ter ali uma garantia que, se passar por esse problema turbulento, ele vai estar ali segurado ali, garantido nesse período, né? E não tem impacto na empresa, né? Porque imagina o seu sócio fica doente ou tem uma invalidez ou até venha a falecer. Um impacto, não só um impacto emocional, mas um impacto para a empresa, existe um impacto para a empresa, para suprir até esse impacto aí da empresa, digamos assim. É interessante. Agora eu queria que você me contasse algum caso, assim, é claro que você não precisa de citar nomes, né? De alguém que você, assim... Porque eu fico pensando que quando a pessoa vem vender para você, ela tá assim, fica parecendo que ele tá querendo fechar um negócio. Mas eu sei que lá no fundo ele tá querendo, de certa forma, te proteger, porque ele já viu alguma coisa acontecer, já pagou alguma apólice para alguém, vamos falar que infelizmente, né? Porque... Igual plano de saúde. A gente quer ter um plano de saúde pra gente ter conforto, mas ninguém quer ficar internado no hospital, não é isso? Então, assim, você tem algum caso que você pode contar pra gente aqui? Exatamente. Assim, eu já paguei alguns benefícios aí ao longo da minha carreira. Um benefício que me chamou muita atenção, uma empresária nova, num município próximo à minha cidade, infelizmente teve AVC. Não imaginava ter AVC, mas infelizmente veio a ter AVC com 2 filhas fazendo medicina. Ela recebeu uma quantia alta só do diagnóstico, né, do AVC, que entra no item doenças graves. Ela recebeu um capital segurado de R$500 mil, um capital significativo que não deixou de dar uma segurança para a continuidade dos estudos da filha. Então, assim, quando um cliente... contrata um seguro de vida, ele não imagina a segurança que ele passa para a família, né? Infelizmente, a gente vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E entre a vida e a morte tem várias situações aí de morte financeira, que é você estar doente sem conseguir produzir renda. Isso aí eu acho que é doído, porque assim, vamos imaginar 2 cenários. Uma pessoa que nunca enxergou, ela não tem como ter essa experiência. Agora, quem já enxergou e deixa de enxergar é uma experiência muito complicada, né? A pessoa perder algo que é tão valioso que a gente tem. Da mesma forma que a gente envolve outras coisas, o corpo da gente, a locomoção do corpo, né? Pessoas, por exemplo, que fica talvez impossibilidade de andar e diversas coisas, eu acredito que a dor deve ser muito grande. A vontade de trabalhar, a vontade de fazer as coisas, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar aqui e puxar um gancho, né? Que eu acho que a gente todo dia tem que agradecer a quem a gente acreditar, a Deus e tudo, porque a gente tá perfeito, tá tudo bem. Exatamente. Às vezes tá faltando só o dinheiro, né? E o resto tá tudo beleza, né? A gente tem vários exemplos aí, o Schumacher tá para nos ensinar, e é mais um exemplo, infelizmente, né? Uma das pessoas mais ricas aí no cenário esportivo, né? Hoje ele tá gastando tudo que ele adquiriu ao longo da vida aí
em vida, né? Então eu falo que pior do que uma morte é uma morte financeira. Você tá vivo sem conseguir produzir renda. Isso é muito triste e a gente, infelizmente, a vida tem algumas previsibilidades que acontecem ao longo da vida que foge do nosso controle, né? Ninguém tem uma bola de cristal aqui para saber o que vai acontecer com a gente no futuro, ou eu posso sair daqui e, infelizmente, vir a falecer. Eu sou prova viva de previsibilidades, digamos assim. Eu, há um ano, exatamente há um ano atrás, eu peguei Covid, né? Quando eu peguei Covid em São Paulo, eu tava treinando um consultor, eu nunca imaginava que o Covid ia me deixar muito ruim. Então eu testei positivo Covid numa quarta-feira, na quarta-feira, na quinta, sexta-feira, eu já tava muito mal, passei o final de semana muito mal. No próximo final de semana, no sábado posterior, eu já estava no hospital batalhando por vaga de CTI, né? Naquela fase ruim do Covid, digamos assim, que tava morrendo pessoas aí, 5.000 pessoas por dia. E assim, foi uma evolução, o meu Covid foi uma evolução muito alta, né? De falta de ar, de passar muito mal, e eu já cheguei no hospital no sábado, na terça, quarta-feira, eu já estava sendo entubado para ir pro CTI. Foram aproximadamente 40 dias de CTI, né? Onde eu fiquei entubado. Quando você está entubado, você vive um universo paralelo aí, digamos assim, onde não tinha mais o que fazer comigo. Chegou uma situação que não tinha mais o que ser feito em relacionado ao meu Covid. O pulmão estava praticamente 100% aí comprometido. Eu não sou da área, né? Mas é o que eu vejo falar. E você tinha alguma comorbidade, alguma coisa que nada, trouxesse esse cenário? nenhuma comorbidade, nada. Não tinha nenhuma comorbidade. Eu acho que isso aconteceu bem. Eu acho que deve ser provavelmente seja a cepa que eu peguei, porque até o rapaz que eu tava treinando, que pegou Covid junto comigo, ficou na mesma situação que eu. Ficou muito ruim. E você tinha tido alguma vacina, alguma dose? Infelizmente, não, na época, em março, não estava vacinando, estava o início da vacinação, enfim, não tinha tomado vacina, não porque eu não quis tomar vacina, porque não tinha chegado nem a oportunidade de eu tomar vacina, então não tinha vacinado. E continuando, eu já estava assim, dado como morto, infelizmente. Eu falo isso se eu falasse disso há 6 meses, 1 ano atrás, eu ia começar a chorar com você aqui, fato. Mas hoje eu falo com muita naturalidade. Eu uso isso como um exemplo de sucesso, né? Não deixa de ser um exemplo de sucesso a sobrevida que eu tive, né? Mas não tinha mais o que fazer comigo. E a minha esposa teve a ideia de eu usar a ECMO, aquele pulmão artificial. Eu, inclusive, usei ECMO antes daquele ator que infelizmente veio a óbito e usou ECMO também, o Paulo Gustavo. Usei ECMO, tem um custo aí elevado, muito alto, né? Infelizmente não é seguro, não foi o seguro que resolveu, porque é máquina para lá, dinheiro para cá, não tem outra coisa, né? Não teve outra coisa a ser feita. Enfim, eu usei. Deixa eu te perguntar, nesse momento, ela que estava decidindo por você? A minha esposa? Que você estava nesse momento já estava entubado. Já estava entubado. Minha esposa. Uma família que respondia por você nesse momento? Não. Na verdade, assim, família, meus pais deu todo o apoio e credibilidade a ela de resolver o que precisava ser resolvido, né? Essa questão da ECMO foi uma ideia dela e ela compartilhou com os meus pais, apoiado pelos meus pais, né? E porque de fato não tinha mais o que fazer. O meu caso, eu não tinha mais o que fazer. Eu usei 12 dias essa máquina da ECMO, né? Já estava sendo uma batalha até ter a máquina da ECMO. São poucas máquinas de ECMO aqui em Minas, né? Até aproveitar a oportunidade e agradecer as meninas da ECMO Minas, o pessoal do Hospital do Ipseng, que me deu apoio total
se eu tô vivo aqui conversando com ele, eu devo todos os profissionais da área da saúde, que eu peguei o Covid, enfim, é uma situação caótica, as pessoas da área da saúde não deixam de ser anjos, né, num momento desse, mas foi literalmente, se eu estou vivo hoje, eu estou vivo devido a essa máquina, a ECMO, que fez o papel de um pulmão artificial, onde eu já não tinha mais pulmão praticamente, fez o papel do meu pulmão aí, 12 dias. Assim, é uma história bonita, agradeço você compartilhar com a gente. Muitas pessoas podem estar ouvindo, podem saber o que é isso, porque talvez passou por uma situação semelhante, né? Mas você que consegue falar com propriedade o que foi esses dias lá, né? Esse momento ali de não saber o que ia acontecer, né? E eu acredito que você tem algumas coisas, você deve ter um motivo forte aqui nesse mundo pra você estar aqui, né? Porque muitas pessoas falam a mesma coisa. Deus, eu acho que ele dá vida para quem precisa de estar aqui, né? Porque ele te deu a vida novamente, né? E o que vem agora nesse momento aqui de conselho que você pode passar para um pai de família, para uma pessoa que nesse momento aí não imagina passar por isso, assim, o que você tem para falar aí para o pessoal? Assim, a gente trabalha duro, cada um luta por algum objetivo, mas eu acho que se o ser humano, as pessoas, fossem mais gratas a mínimos detalhes, eu acho que a vida das pessoas seria diferente. Vou pegar o meu exemplo. Enquanto eu tava esperando vaga no CTI, eu não podia... Minha esposa foi comprar umas coisas para eu comer, eu não podia comer. Ó, citando um exemplo aqui, ele já não podia comer. Questão de água. Eu implorava para tomar um copo d'água, eu não podia tomar água, eu mastigava uma gazinha. É o motivo de você ser grato a tomar um copo d'água, né? Eu mastigava uma gazinha porque eu não podia tomar água. Então, assim, no CTI, por exemplo, quando você tá no CTI, eu vivi alguns dias de CTI onde eu estava lúcido. Eu vivi uns 10 dias de CTI onde eu estava lúcido de maneira que eu já tinha saído da ECMO, mas estava no CTI. Graças a Deus minha recuperação foi muito rápida, mas alguns dias do CTI eu estava totalmente lúcido. E nesses momentos que a gente está de lucidez, digamos assim, você começa a valorizar simples coisas, né? Ainda que seja uma ligação para os meus pais, porque para eu ligar para os meus pais, eu precisava de uma enfermeira que emprestasse o celular para eu ligar para meus pais, para fazer uma chamada de vídeo, para minha esposa também. Então, assim, foram várias situações ao longo aí da vida, desse momento de vida aí, que você começa a refletir mínimas coisas. O prato de comida que você almoça, o copo d'água que você toma, o abraço que você dá para seus pais, o abraço que você dá para seus filhos, quem tem filho. Por exemplo, a minha esposa ia me visitar, quando ela ia embora eu ficava assim, pô, tô sozinho agora. Então, assim, eu acho que essa pandemia, não só para mim, mas para muitas pessoas, veio para mudar muito a cabeça das pessoas como um todo, no sentido de, agora, graças a Deus, assim, a vacina, a ciência venceu a pandemia, a gente pode dizer assim, né? Mas passar a valorizar mais os momentos com a família, passar a valorizar mais a vida como um todo, porque a gente, assim, às vezes a gente trabalha muito, luta muito, guarda dinheiro demais, quer viver muito em função do dinheiro e esquece algumas essências da vida, né? Um abraço de um pai, um abraço de uma mãe, um eu te amo para a esposa, um aperto de mão ou um abraço para um amigo. Tem coisas que nem o seguro de vida vai resolver, né? Não é coisas muito mais além disso. Então, assim, isso acho que a pandemia não mostrou só para mim, mostrou para muita gente o valor da vida. Eu fui mais uma das vítimas da pandemia, tenho orgulho de falar, contar a minha história para todo mundo, contei no MGTV, dei uma entrevista pro Estado de Minas, tenho orgulho de falar a minha história para todo mundo, além de ser uma história de sucesso, eu sobrevivi,
mas eu sobrevivi porque a minha esposa é médica e fez com que eu usasse esse aparelho aí, teve a ideia do aparelho. Esse aparelho não tinha no hospital onde eu estava internado, ele foi um aparelho que o meu plano de saúde não custeou, foi um aparelho particular, digamos assim, né, onde tinha no hospital do Mater Dei, levou para o hospital do Ipseng, e não é todas as pessoas que, infelizmente, é triste a gente falar isso, mas imagina se todas as pessoas que vieram a óbito tivessem a oportunidade de usar esse aparelho, talvez muitas pessoas não tinham morrido, né? Isso daí, o auge da pandemia, quando eu tava internado entre a vida e a morte, tinha quase 5.000 mortes por dia. Então, enfim, a pandemia veio para mostrar muita coisa, não só para mim, mas para a sociedade como um todo. Cara, foram uns minutos aqui te ouvindo aqui que eu fiquei pensando pra quem que eu quero ligar agora, depois desse episódio aqui, porque, cara, é difícil imaginar uma situação dessa, né? Porque tá tudo na nossa mão, o celular tá aqui, você liga a hora que você quer, você bebe a hora que você quer, come a hora que você quer. Mas na hora que você fala assim, você não pode, que não pode, que não pode, e aí fica essa luta pela vida, é uma questão que realmente tem que entender que tem... A gente tem que agradecer toda hora, né? Até a ocasião aí, falar o quanto que a minha mãe, meu pai, meu irmão, as pessoas, meus amigos foram fortes. Houve até uma solidariedade de fazer uma vaquinha virtual pro custo da ECMO. Já tem um custo muito alto, eu não sou autorizado aqui a falar o valor. As meninas da ECMO não autorizaram a falar o valor, mas tem um valor altíssimo. Então, partindo do princípio que os meus amigos em 2 dias arrecadaram mais de 100 mil reais em função de custear essa máquina para mim, que ninguém conseguia ter acesso à minha conta, às minhas contas como um todo, aplicação, essa coisa toda. Ninguém tinha acesso a nada, eu estava entubado. Então, assim, foi uma luta não só da minha família, mas foi uma luta dos meus amigos, da sociedade como um todo. Eu sou grato a todas as pessoas do meu Instagram, das minhas redes sociais, a minha família, enfim, eu falo isso sempre. Eu tenho muito orgulho de ter vivido tudo isso, passado por tudo isso. E eu queria até deixar registrado que eu estava falando de como os meus pais foram fortes, porque eu antes de ser entubado, eu fiz uma chamada dos meus pais, meio que de despedida mesmo, informando que por um determinado período ali eu não ia conseguir falar no telefone, eles não iam conseguir contato telefônico comigo, porque eu ia estar, né, assim, não poderia falar naquele momento que eu estava com um risco muito alto de morte, meus pais, atenção de idade, mas eu já meio que imaginava que eu estava indo embora. Fiz, de certa maneira, a despedida para minha esposa, a despedida para os meus pais, e ali eu já imaginava que infelizmente eu ia morrer, mas que felizmente eu estou aqui para contar essa história para você, para todos. Agora que a pandemia está passando, então eu posso falar que eu sou um exemplo aí de sobrevivência, de força, de luta, de orações das pessoas, enfim, eu sou o resultado de muita energia positiva, de muita coisa boa que as pessoas fizeram por mim. E ainda que pese eu trabalhar com seguro de vida, não foi o seguro de vida que resolveu a minha situação, até mesmo porque eu fiquei lá diário hospitalar. Enfim, você recebe o diário hospitalar, mas não é isso que vai resolver. O seguro de vida tem um instrumento de dar segurança, mas mais do que o seguro de vida foi orações das pessoas, contribuição das pessoas com a minha família, enfim, uma novela que foi que eu vivi aí de 2 meses, e posterior ao Covid eu saí do hospital de cadeira de roda, né? Eu saí de cadeira de rodas, eu não tava conseguindo andar. Aí mais uma luta pra chegar no hotel, eu e minha esposa sozinho, segurança que me ajudou a pegar no colo pra que eu chegasse no quarto, cair do carro, enfim. Muitas coisas que eu passei até voltar a andar.
Tem alguns vídeos aí no meu Instagram, de muita dificuldade de andar, fiz um trabalho intenso de fisioterapia. O pós-Covid também foi essa doença veio para ensinar muita coisa, né? O pós-Covid também foi uma luta do meu corpo, né? Não conseguia andar, hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade para respirar quando eu ando muito, mas graças a Deus eu tô aqui conversando com você, compartilhando essa história e levando aí esperança para quem já eventualmente, independente seja de Covid ou outra doença, que a força da fé, a força da oração, principalmente de pai e mãe, resolve. Eu vou te fazer outra pergunta, é o seguinte, se você estivesse olhando, né, para alguém que está precisando, né, de passar por esse momento, né, aí seja o familiar de alguém que está numa situação dessa, qual que seria o conselho para esse familiar, para os familiares que, né, que você passou dessa situação, hoje você poderia dar o conselho para essa família, né, você vê a família passando por uma situação dessa. E qual que seria o conselho para aquela pessoa que estava ali passando por que você já passou, né? Eu sempre ouvia essa frase e nunca achei que eu ia colocar essa frase tão rápido em prática, né? Por ter passado o que eu passei tão novo. Tenho 35 anos. Mas o conselho que eu daria para qualquer pessoa que tá doente ou que tem alguma pessoa doente é o seguinte: onde tem vida, tem esperança. Eu fui dado como morto, praticamente, e tô aqui contando a minha história. Então, existe Deus. Quem há de duvidar que existe Deus. Conversei algumas vezes com ele. Existe a força da fé das pessoas. Existe a força da energia positiva das pessoas. E o conselho que eu dou para todas as pessoas que estão passando algum momento de dificuldade é esse, onde a esperança, a vida. Esse episódio tá difícil de gravar, viu, cara? Que, Eu assim, nem sabia, né? Não imaginava que você ia me contar uma história emocionante assim, porque, cara, onde tem vida tem esperança, né? É importante a gente passar isso aí pro pessoal, gente, porque tem que ter fé mesmo, né, cara? É claro que acreditando, cada um acreditando na sua crença, na sua religião, mas né, só você pode falar isso pra gente, né? Alguns dias de CTI, é claro que eu não lembro praticamente nada que era falado comigo. Eu não conseguia conversar com ninguém. Eu conseguia gesticular com os olhos e conversar com gestos com a minha esposa. Era a única pessoa que eu conseguia ter algum gesto, era com a minha esposa. E o que ela falava sempre pra mim era pra eu não desistir. Que o maior medo dela era que eu desistisse. E se eu desistisse, né, porque já tava sofrendo muito, muito mesmo, assim. É o que todo mundo passa. Eu lembro dos delírios que eu vivi. No CTI eu tive inúmeros delírios. Aquela famosa dor que eu falei lá quando eu fui entrevistado pela Globo, que é a dor de alma. Realmente existe essa dor de alma no sentido de você não tem uma dor física, mas você tem uma dor de delírios, de estar presenciando a sua morte a todo momento, de ter uma conversa com seus entes queridos que já se foram. Eu tive essa conversa com os meus avós por alguns momentos. Eu, infelizmente, eu posso falar que eu pedi a morte porque eu já estava sofrendo muito. Então sonhava muito com os meus pais, com meus irmãos, com a minha esposa. E quando você tem uma pessoa que está ruim no CTI, uma pessoa que tá passando por uma certa dificuldade para respirar, para viver, e quem vai visitar essa pessoa, o conselho que eu dou é passar energia positiva. Porque inconscientemente ou conscientemente, porque isso eu não posso afirmar porque eu não lembro, mas de alguma maneira
quem tá na cama de hospital está ouvindo, né? Minha esposa levava áudios de gravação dos meus pais lá no CTI, do meu pai, da minha mãe. Ela falava muito comigo e eu estava no auge da pandemia, meus pais não foram me visitar, então ainda teve esse problema aí, porque meus pais estavam no auge da pandemia, o medo deles pegar a doença e passar por tudo que eu estava passando naquele momento, então não teve visita dos meus pais. Basicamente foi a minha esposa que aguentou esse desafio todo aí, eu e ela contra o Covid. E graças a Deus o amor salvou, eu tô vivo aqui pra contar a história. Pessoal, então o que eu quero deixar nesse episódio aqui, um recado pra vocês, nós conversamos aqui da parte boa, da melhor parte do empresário, passamos pela parte aí de proteção patrimonial e estamos aqui conversando aqui de sobreviver. É uma questão assim, é um momento que Deus te deu a oportunidade de viver de novo, né? Numa situação muito grave que você passou. Né? De recuperação também, porque tem pessoas que, né, infelizmente recuperam, mas ainda fica com uma sequela talvez grave, né? E eu quero aqui, eu tô aprendendo bastante nesse episódio aqui, por quê? Porque, cara, a gente não pode baixar a cabeça, perder a esperança e achar que a nossa vida resume-se em dinheiro, resume em ter algum bem, conquistar alguma coisa. A gente tem um tesouro muito grande que é a saúde. E eu falo uma frase, eu vivi ela. Na cama de hospital, todo mundo é igual. Eu, antes de ser entubado, tava um senhor, uns mais de 70 anos aproximadamente. A gente tava ali para ser entubado, eu e ele. E às vezes, em alguns momentos, eu falava assim, meu Deus, por que eu tô passando isso tão jovem, tão novo, sofrer essa quantidade que eu sofri? Mas tudo tem um lado positivo, né? Eu tô contando história, tô passando o meu exemplo de esperança para as pessoas, ainda que seja uma energia positiva para as pessoas, ainda que seja eu ter realizado meu sonho, casei na época minha esposa era minha namorada, a pessoa que salvou minha vida e que a gente se conheceu na pandemia. Então essa pandemia veio para mudar minha vida, ainda que seja conhecendo a minha esposa ou que pegando o Covid e passando por tudo que eu passei. Eu tenho um enorme orgulho de ter vivido tudo que eu vivi, de ter passado por tudo que eu passei, de ter, enfim, de ter ser dado como morto e estar vivo. E nesses momentos a gente vê que o ser humano, ele é humano, o ser é humano mesmo, não é, as pessoas são humanas. Assim, eu tive muita ajuda de pessoas que eu nunca vi na vida. Tive orações de pessoas que eu nunca imaginava ter. Eu tive energia positiva de muita gente. Enfim, isso veio dar um significado diferente na minha vida, na vida da minha família. E a pandemia como um todo veio para ressignificar a vida da sociedade como um todo, né? E eu acho que a gente trabalha muito, luta muito. Eu tô aqui conversando com o Kilder. Eu tô a mais de 200 quilômetros da minha casa. Tô treinando um consultor, tô trabalhando. E semana que vem vou estar em outra cidade, outra semana eu vou estar em outra cidade. Mas ainda que a vida minha voltou à rotina de correria, eu tenho uma enorme gratidão por toda essa correria. Lá no hospital, nos dias que eu tava mais ruins lá, falar assim, meu Deus, hoje é sábado à tarde era o dia de eu tomar uma. Ou terça-feira era dia de eu estar dando treinamento a algum consultor, era para não estar em cidade tal, era para não estar fazendo isso tudo, e eu não poderia estar fazendo. Então,
Eu acho que a gente tem que ter gratidão por tudo, pelo trabalho, gratidão pela nossa família, gratidão por cada momento que a gente vive. E eu acho que quando as pessoas são mais gratas às outras, a gente vive de uma maneira mais leve. Então, pessoal, eu quero convidar vocês a pensar quantas coisas a gente pode agradecer hoje de nada disso que a gente passou, né? Então, assim, tanto de que às vezes a gente tem muito para reclamar, né? Mas o reclamar é uma fraqueza, né? Porque a gente não sabe o tanto que a gente já tem, o tanto que vale a saúde, vale essa liberdade. Igual você falou, terça-feira eu quero trabalhar, você vai trabalhar. Quarta-feira eu quero trabalhar, sábado eu quero sair com os amigos. A gente tem essa liberdade de decisão e tudo. A gente tem a saúde para fazer isso, para ir e vir. Ou ainda que seja a primeira vez que eu tomei um suco. Tem até vídeos no meu Instagram. Gatorade de morango. Gostoso, Ricardo? Uma delícia. Um copinho brilhoso. Esse Gatorade eu posso tomar amanhã? Em que eu falei, putz, que delícia tomar um suco, porque eu não podia tomar líquido nenhum, ainda que seja gratidão de tomar um suco ou comer uma feijoada num sábado, quando eu tinha ido pra enfermaria e eu tava comendo uma feijoada, minha esposa fazendo um vídeo pra minha mãe falando assim, nossa, que delícia comer uma feijoada, porque tinha ali, por mais que seja 40 dias que eu tava entubado, parecia anos, né? Porque muito tempo, enfim, a gente agradecia até a oportunidade de comer uma comida diferente, de tomar um copo d'água. Quem passou por uma situação de doença, quem viveu, né? Viveu de fato. Quem já ficou na cama de hospital, viveu uma situação de doença, sabe o que eu tô falando e vai entender o motivo de agradecer por cada coisa que você vive diariamente. Ainda que seja problema, né? Você vai agradecer a cada coisa que você vive na vida. E tudo na vida que passa vira um troféu, né? Eu observo que muitos dos grandes empresários hoje já quebraram um dia. Então, isso forja a pessoa para o sucesso, faz uma pessoa mais forte. Então, acredito eu que você saiu desse problema grave muito forte. Forte de forma espiritual, forte de forma física e uma pessoa com certeza, igual você falou, mais humano, né? Um ser humano mais forte. E agradeço muito, tá? Você compartilhar aqui com a gente essa sua história. Sei que deve ser uma coisa que deve doer, né? Lembrar daqueles momentos que você passou. E que a gente, né? Convidar o pessoal a compartilhar esse episódio com as pessoas que às vezes estão sentindo ingratidão com o que tem. Mas para lembrar o tanto de coisa boa que a gente tem e às vezes não valoriza, né? Essa saúde que a gente tem, que é uma coisa grandiosa, né? Exatamente. Eu acho, a gente convida a todas as pessoas, não quero ser o coach aqui do gratitude, jamais, mas eu quero que cada um faça um exercício de reflexão aí, de qual é o seu problema, porque tem várias pessoas que têm problemas muito maiores. Quebrar financeiramente, você trabalha, levanta e volta. Resolver um problema financeiro, você resolve trabalhando de alguma maneira. Mas saúde, doença, são coisas que já não dependem de você. Então, daí que essa é a reflexão que fica. E enfim, eu acho que o ser humano, essa pandemia veio para ensinar muita coisa para as pessoas que teve um ente que infelizmente morreu, ou que as pessoas que pegaram e ficaram ruins como eu, ou as pessoas que não tiveram nada, mas presenciaram ficar trancado dentro de casa, não podendo abraçar um familiar. Teve filhos afastados de pais idosos, pais afastados de avós, netos afastados de avós. Enfim, é isso aí. Isso aí, pessoal. Quero aproveitar e a gente finalizando esse episódio aqui, deixar para vocês recado aí que se você tem um sonho, vai no seu sonho, conquista seu sonho.
corre atrás, levanta a cabeça, não deixa as coisas, a cabeça baixar, não. Seja grato a cada dia, a cada momento da sua vida, a cada conquista. E também pense também no equilíbrio da sua saúde, né? Porque no seu caso, foi uma questão, né, que foi uma pandemia. Agora, infelizmente, tem pessoas que acontece isso, às vezes, por causa de exagero de trabalho, às vezes por não olhar para a saúde. E tem outras pessoas que passam em situações graves também, porque às vezes não olhou para o pilar saúde e chegou nesse ponto, né? Então, deixei esse recado aqui que a gente deve ganhar dinheiro, a gente deve trabalhar, a gente deve agradecer o que a gente tem, né, e acreditar no nosso sonho e acreditar que a gente tem algo maior aqui para fazer, né, Ricardinho? Exatamente. Eu acho que todo mundo tem o famoso TPQL, ter por que lutar, cada um luta por uma razão diferente, mas que a luta seja de maneira saudável e que lute, mas pense que mais do que lutar a gente deve realizar. Às vezes o ser humano luta, é o famoso mata um leão por dia e lá na frente vai perguntar por quê? Matou tantos leões e agora tá nesse daí. Eu sou o claro exemplo disso. A vida toda trabalhando, trabalho desde 16 anos, a vida toda trabalhando, a vida toda lutando, a vida toda juntando dinheiro, a vida toda querendo buscar um patrimônio, enfim, pensando na terceira idade. E chegou um momento que eu tava numa cama de hospital, minha família não podendo fazer nada com o que eu adquiri ao longo da vida aí. Tava tudo travado e eu precisei da solidariedade das pessoas por não conseguir usufruir até das coisas que eu adquiri aí ao longo da vida por estar totalmente dependente, não tendo saúde para usufruir, enfim. É isso aí, esse é o recado que fica. Mais do que lutar, acho que também as pessoas devem viver. A vida não pode ser só sobrevida, tem que ser vida também. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando nosso episódio aqui. Quero deixar o recado, agradecer, gratidão, Ricardinho, pela sua experiência, por compartilhar com a gente aqui a sua história de vida, que assim, com certeza isso aí vai inspirar pessoas que estão passando por momentos difíceis a falar assim, peraí, eu vou manter minha esperança aqui, vou manter a fé, vamos superar esse momento e que a gente seja grato, né, que cuide da saúde e que pensa sempre que a gente pode também proteger a nossa vida aí financeira também para poder passar por esses momentos aí. E recapitulando, eu antes de ser entubado, havia acabado de falar com o Kilder aqui, que acabou de fazer uma apólice de seguro de vida. Eu antes de ser entubado, tentei, não sei se eu acredito que não receberia, mas fiz mais um seguro de vida para os meus pais, se eventualmente eu viesse morrer. Eles tinham mais um seguro, mas que graças a Deus não precisou utilizar da minha apólice aí por morte, não. Enfim, agradeço o pessoal aí, todos, pela paciência, agradecer o Kilder aí também, por me dar essa oportunidade de dividir essa história com vocês. Eu agradeço, né, a sua história, agradeço também por vocês terem trazido essa oportunidade para mim. Era uma coisa que eu já tinha pensado há mais tempo de fazer, mas sabe o que acontece? Quando a gente para pensar em questão de seguro, tudo acho que tem um momento de vida da gente. E hoje eu tô muito família, então eu vivo muito querendo deixar algo sempre significativo para minha família, uma proteção para minha família. Por isso que eu tô hoje tomando essa decisão. Eu falo que é o seguinte, um pai de família que morre sem um seguro de vida, sem ter um seguro de vida, ele deveria voltar a entender o problema gigante que ele deixa para a família. Porque vai tudo para inventário, os filhos não estudam na mesma escola, a educação dos filhos ficam comprometidas. Enfim, fazer um seguro de vida não deixa de ser amor à família. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência aqui, mais esse episódio. Espero muito que todos nós aqui refletimos, né, sobre o valor da nossa vida, né, o valor da gente agradecer a tudo que a gente tem de bom. E quero resumir esse episódio aqui com gratidão à vida, gratidão à saúde, gratidão por você estar aqui contando essa história, ou seja, você passou por
enfrentou, né, todos esses momentos aí desafiadores e graças a Deus superou de forma grandiosa para poder inspirar as outras pessoas. E que se você sempre que tiver oportunidade, ver que a pessoa ali precisando de um conselho, fala, olha, deixa eu contar uma historinha aqui que você vai ver que você vai sair daqui muito mais otimista do que você tá agora. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um prazer falar com todos vocês. E vamos junto. O amor salva. Esse é o recado que fala. O amor salva. E muito obrigado aí pela oportunidade, Kilder. Isso aí, eu que agradeço a presença aqui. Grande abraço, pessoal.